Há milhões de anos, o animal mais veloz do planeta, o guepardo, tem mantido o antílope em sua mira. Mas a evolução deu ao antílope um arsenal de contramedidas para que ele tenha uma chance de escapar. Para sobreviver, esse guepardo teve de desenvolver mais armas do que apenas a sua velocidade. É a batalha suprema de biomecânica, quando a ciência determina quem ganha um dos enfrentamentos mais letais da natureza, visto através dos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. Guepardo. O guepardo e o antílope são adversários bem equiparados na luta entre predador e presa. Quase tão rápidos como o guepardo, com sua incrível velocidade máxima de 120 km por hora. Alguns membros da família do antílope, que inclui as gazelas e impalas, atingem mais de 95 km por hora. Mas velocidade por si só não garante a essa mãe guepardo a refeição tão necessária. É o seu incrível poder de aceleração que faz dele um dos predadores mais bem-sucedidos da África, capturando metade dos animais que caça. Ele explode com um salto em velocidade relâmpago, de 0 a 95 km por hora em menos de 3 segundos. Uma aceleração mais rápida do que a de um avião a jato. O segredo de sua explosão é a sua coluna vertebral perfeitamente projetada. Cerca de 60% de sua massa muscular estão concentrados em volta de sua espinha dorsal. Sua espinha se expande e contrai com tanta força que realmente acrescenta 75 centímetros à sua passada, dando-lhe o poder de cobrir quase 8 metros em um único salto. O chão passa sob seus pés a 31 metros por segundo, enquanto ele se concentra no alvo. Com sua explosão de aceleração, a vantagem do antílope já era. Mas o trabalho do guepardo ainda não está terminado. Ele é muito bem projetado para ser veloz, mas não consegue desferir uma mordida mortal na espinha de uma presa, como um leão faz. Seu crânio aerodinâmico não deixa espaço para dentes fortes e músculos da mandíbula. A única maneira de um guepardo poder matar é atacando a garganta e estrangulando sua vítima. Ele aperta a garganta do antílope. O guepardo mantém a garganta do antílope apertada por quase 10 minutos. E enquanto reduz o abastecimento de oxigênio da vítima, ao mesmo tempo ele recupera seu fôlego, dando respiradas profundas através de suas grandes cavidades nasais, tentando se recuperar da enorme tensão da corrida de 120 km por hora. Mas não pode se dar o luxo de descansar muito tempo. O animal pode pesar tanto quanto o guepardo, mas ele precisa tirá-lo de lá. Ele não pode comer em campo aberto. Tem que levar esse alimento para um lugar seguro e comê-lo o mais depressa possível antes que ele atraia a atenção de outros predadores. Somente com seus dentes, ele arrasta uma carcaça de 30 quilos até a sombra de uma árvore.
O guepardo tem que desacelerar um pouco para recuperar o fôlego. Tem que descansar em qualquer lugar de 15 minutos a meia hora para que sua frequência cardíaca volte ao normal. Correr mais rápido do que qualquer outro animal terrestre cobra um altíssimo preço do seu corpo. Ele acabou de queimar mais de 300 calorias em uma perseguição. E isso é como se um humano corresse sem parar por mais de 30 minutos. Ele fez isso em 30 segundos. A maioria dos guepardos passaria a próxima meia hora descansando e comendo. Mas essa mãe não pode se dar a esse luxo. Ela tem de levar essa refeição para os seus 4 filhotes. Mas a savana africana também está cheia de outros predadores famintos. Quando ela se aproxima de seus filhotes, um leão vem em sua direção. E se ela não conseguir afastá-lo, irá perder a refeição de hoje. Como qualquer ferimento significaria morte para seus filhotes famintos, ela não tem escolha, a não ser entregar a caça. Todo o seu esforço, que custou uma energia preciosa, é perdido num piscar de olhos. 50% das presas que ele captura são roubadas por predadores maiores. O guepardo não está preparado para lutar. Numa luta, ele simplesmente não teria a menor chance. Perder o antílope foi um grande golpe para a mãe guepardo. Ela queima pelo menos 2.500 calorias por dia, e esta refeição substancial, quase 5.000 calorias, teria dado a energia suficiente para mantê-la bem por 2 dias. E agora, o seu nível de energia está caindo. Sua sobrevivência depende inteiramente de consumir mais calorias do que queimar. Uma vez que ela atinge 0 calorias, ela está na zona de perigo e começa a queimar seus próprios músculos para ter combustível. A mãe guepardo está de volta aos seus filhotes. Mas como as mães de guepardo são sempre mães solteiras, ela vai ter de voltar a deixar seus filhotes sozinhos para embarcar em outra caçada. Na distância, ela enxerga o que os seres humanos nunca poderiam ver a olho nu. Seria como se pegássemos binóculos de alta potência e quando você vasculha a paisagem, algo que chama a sua atenção é a mesma coisa que vai chamar a dela: movimento. Ela se aproxima de presas em potencial. Mas não pode avançar depressa demais, porque quando 2 animais mais rápidos da África entram em uma batalha, a diferença entre a vida e a morte não é apenas a velocidade, mas também a visão. Esse guepardo, como a maioria dos predadores, evoluiu com os olhos na frente de seu crânio. Isso lhe dá visão binocular e a percepção de profundidade para calcular exatamente a distância da presa. A visão é tão importante para o guepardo quanto para o antílope. Os antílopes, como a maioria das presas, têm olhos nas laterais do seu crânio. Então, enquanto um guepardo pode ter um campo de visão de 200 graus,
Os olhos na lateral da cabeça do antílope dão a ele um campo de 270 graus de visão. Com um movimento de pescoço mínimo, o antílope monitora todos os 360 graus de seu ambiente. Seus olhos são tão sensíveis que ele pode detectar o menor movimento de um predador. Agora, na linha de visão do antílope, o guepardo congela. Ele sabe que, se permanecer imóvel, fica praticamente invisível. A cor amarelada do guepardo o ajuda a se camuflar no seu ambiente. As manchas que cobrem seu corpo parecem sombras, e isso o ajuda a disfarçar o seu padrão. Por isso é muito difícil para alguns animais vê-lo. O que ele faz é meio que enterrar suas patas e se preparar para dar a partida. É como um corredor se posicionando na sua raia antes do tiro de largada. Nessa antiga batalha de vida e morte, o guepardo sempre teve a vantagem da velocidade. Mas isso tem um preço. Ele praticamente não tem resistência alguma. E nessa caçada, sem uma boa vantagem na partida, ele entra em uma longa perseguição, colocando o motor poderoso do seu corpo no limite. O guepardo respira 150 vezes por minuto. 3 vezes mais que o mais veloz corredor humano. Seu coração enorme bombeia mais de 16 litros de sangue por minuto, circulando todo o sangue de seu corpo em menos de 20 segundos. Nesse ritmo, ele tem menos de meio minuto antes que seu corpo se renda ao estresse. Seu coração lança sangue a 39 graus em seu cérebro. E 1,5 grau a mais, ele superaquece. O guepardo tem poucos segundos para pegar essa presa, ou a perseguição pode matá-lo. Quando o corpo começa a superaquecer, o cérebro é a mais vulnerável de todas as partes do corpo. Uma vez que o cérebro superaqueça, praticamente não há como recuperá-lo. Mas o antílope corre menos perigo de superaquecimento, porque tem um sistema de resfriamento interno. Antes que o sangue chegue ao seu cérebro, ele passa por um aglomerado de vasos sanguíneos, que são resfriados por rajadas de ar que entram por suas grandes cavidades nasais. Como o radiador de um carro, ele impede que fluidos vitais superaqueçam. E mesmo que a temperatura do seu corpo atinja 42 graus, o cérebro está protegido e pode ficar mais frio sob pressão. Quando a temperatura do guepardo chega a 40 graus, o corpo dele o avisa que ele tem poucos segundos para decidir se permite que o antílope fuja ou se morre tentando pegá-lo. Se o guepardo começar a caçada cedo demais, ele pode superaquecer muito rapidamente e não ser capaz de capturar a sua presa. Ele deu tudo o que tinha, porém, a caça acabou em desastre.
Um antílope pode correr a cerca de 80 km por hora, então se você sabe que um guepardo consegue correr mais rápido do que isso, saiba também que um antílope pode manter essa velocidade por muito tempo. Eles são como corredores de longa distância que podem correr muito rápido, enquanto que os guepardos são apenas velocistas. Além de não conseguir uma refeição, as reservas de energia do guepardo sofreram um baque enorme.